Oi, pessoal, vamos falar hoje sobre equações fracionárias do primeiro grau. Equação fracionária. A equação fracionária é aquela em que ao menos uma incógnita aparece no denominador de uma fração. A equação fracionária diferencia-se das demais equações pelo fato de que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica, isto é, a incógnita aparece no denominador de uma fração. Então, quando falamos de equação fracionária, é porque tem que aparecer incógnita no denominador. Teremos a fração e no denominador vai aparecer incógnita. Conjunto universo ou domínio de validade. Uma fração jamais pode ter denominador zero. É o que nós já falamos. Nós temos que, quando olhamos uma fração, nós temos que excluir do denominador aqueles valores que irão anulá-lo. Então, por isso que aqui vem dizendo, por isso, sempre que vamos resolver uma equação fracionária, devemos analisar os denominadores para verificar em quais casos a equação não é definida, ou seja, aqueles casos que irão anular o denominador. Vejamos alguns exemplos. Tem aqui o exemplo 1, ó. 2 sobre x igual a x menos 1 sobre x mais 2. Eu preciso analisar esses denominadores. E aí eu observo que aqui eu não poderia ter o zero, porque não vai existir uma divisão por zero. E nesse caso aqui eu observo que eu não posso ter o menos 2, porque menos 2 mais 2 vai zerar o meu denominador, irá anulá-lo. Nesse caso, os denominadores devem ser diferentes de zero. Portanto, podemos dizer que aqui tem que ser diferente de zero e x mais 2 também tem que ser diferente de zero. Sendo assim, x tem que ser diferente de menos 2. Então, os valores que anulam os denominadores é o zero nesse caso e nesse caso aqui vai ser o menos 2. Como colocamos esse domínio de validade? X pertence aos reais, tal que o x tem que ser diferente do zero e o x tem que ser diferente de menos 2. Ou nosso domínio vai ser igual aos reais, conjunto dos reais, retirando, ou seja, menos o zero e o menos 2. Ou seja, eu preciso retirar desse domínio, desse conjunto, excluir o zero e excluir o menos 2. Senão, terei meu denominador anulado. Exemplo 2. 3 sobre 2 igual a 5 sobre x mais 1/5. Observe que só tem aqui a nossa incógnita. E quem não pode entrar no lugar desse x, se não anula o denominador, vai ser o zero. Para essa equação, em razão da presença do x no denominador, temos a restrição de que o x tem que ser diferente de zero. Então, o domínio vai ser x pertence aos reais, tal que o x tem que ser diferente de zero. Ou ainda podemos escrever o domínio é igual ao conjunto dos números reais, retirando, ou seja, menos o valor zero, ou seja, retirando o zero desse conjunto, que senão teremos o denominador anulado. Exemplo 3. 2 sobre x mais 1 sobre x menos 2 mais 2 sobre x mais 2 igual a 1 sobre x ao quadrado menos 4. Observe que aqui quem vai anular é o zero. Nesse outro caso vai ser o mais 2. Aqui, menos 2. E aqui, mais 2 e menos 2 anulam, porque quando elevamos ao quadrado, o número positivo ou negativo, ele permanece positivo. Para essa equação, temos a restrição de que o domínio, então, vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero, x tem que ser diferente de mais 2, x tem que ser diferente também de menos 2. Porque quando nós falamos desse mais 2 e menos 2, já estamos incluindo esse caso aqui. Ou o domínio, então, teremos os reais, retirando quem? Não posso ter no denominador zero, não posso ter o 2 e não posso ter o menos 2, porque são valores que irão anular os denominadores dados. Outros exemplos. Determine o domínio de validade das seguintes equações fracionárias. Então, 3 sobre x mais 19 igual a 21 sobre 2. Nesse caso aqui, o único valor que não pode
substituir esse x é o zero. Então, o conjunto universo ou domínio de validade, tá? Que é a mesma coisa, é igual a x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Ou o universo ou domínio de validade vai ser os reais, retirando quem? O zero. Quando nós colocamos que estamos excluindo o zero do conjunto, eu posso dizer que sobraram quem? Os números reais asterisco, porque o asterisco, a função dele é excluir o zero do conjunto numérico. Exemplo B. 7 sobre x mais 4 mais 2 sobre 7 igual a 3 sobre x menos 6. Observe que aqui não pode ter menos 4, porque menos 4 mais 4 teremos zero. Nesse outro caso, eu não posso ter o 6 positivo, porque 6 menos 6, zero. Então, eu tenho as seguintes restrições. O x vai ter que ser diferente de menos 4 e o x vai ter que ser diferente de 6. Sendo assim, o conjunto universo ou domínio vai ser igual. X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 4 e x tem que ser diferente de 6. Ou o universo igual aos reais, retirando quem? O menos 4 e retirando o 6. Retirando o menos 4 e retirando o 6. Então, nosso objetivo é excluir do denominador aqueles valores que irão anulá-lo. Resolução de equações fracionárias. Para a resolução de uma equação fracionária, deve-se seguir alguns passos. Determinar o domínio de validade e achar o MMC entre os denominadores, descobrindo a equação do primeiro grau equivalente à equação dada. Após redução ao mesmo denominador, deve-se encontrar sua raiz e verificar se ela pertence ao domínio de validade. Com isso, encontramos o conjunto verdade ou conjunto solução, que satisfaz a equação. Então, conjunto verdade e conjunto solução significam a mesma coisa. Exemplo de resolução de equações fracionárias. Eu tenho aqui x menos 1 sobre x mais 1 igual a 2/3. Então, primeiro vamos ver o domínio de validade. Quem não podemos encontrar para esse x? Observe que se eu colocar o menos 1 aqui, menos 1 mais 1 vai zerar. Irei anular o denominador. Então, já sei que no meu domínio de validade, eu não posso ter menos 1. Por isso, está dizendo aqui, ó, o domínio é igual aos reais, retirando quem? O menos 1. Vamos resolver. Para resolver essa equação, como os denominadores são diferentes, precisamos passar pelo MMC. MMC entre x mais 1 e 3. Esse MMC vai ser igual a 3 vezes x mais 1. Dividindo o MMC pelos denominadores. Quando dividimos 3 vezes x mais 1 por x mais 1, sobra 3. Dividindo por 3, vai sobrar x mais 1. Vamos multiplicar com os numeradores. Multiplicando, teremos 3 vezes x menos 1 e 2 vezes x mais 1. Distributiva, 3x menos 3 igual a 2x mais 2. Reduzindo os semelhantes, 3x menos 2x igual a 2 mais 3. 3x menos 2x vai ser igual a 1x. 1x igual a 2 mais 3, que é igual a 5. Sendo assim, x igual a 5. Não poderíamos ter encontrado quem? Menos 1. Como nós encontramos 5, isso significa que esse valor serve. Então, vamos dizer que 5 pertence ao domínio. Então, o conjunto verdade vai ser igual a 5. Resposta 5. Resolva as seguintes frações algébricas. Então, aqui, da mesma forma, nós temos que excluir os valores que irão anular o nosso denominador. No primeiro caso aqui, observamos que é o 3, porque 3 menos 3, 0. E nesse outro caso aqui, nós observamos que não podemos ter o 5, porque 5 menos 5, 0. Sendo assim, ao resolver, eu não posso encontrar como resposta 3 e não posso encontrar como resposta o 5, porque senão irão anular a minha fração. Então, o universo, o domínio de validade serão os reais, não podendo ter como resposta o 3 e 5. Vamos fazer o MMC porque os denominadores são diferentes.
MMC entre x menos 3 e x menos 5, que vai ser igual a x menos 3 vezes o próprio x menos 5. E aí, o que é que acontece? Quando descobrimos o MMC, temos que dividir pelos denominadores antigos. Quando eu divido x menos 3 vezes x menos 5 por x menos 3, sobra x menos 5. Quando eu divido x menos 3 vezes x menos 5 por x menos 5, sobra x menos 3. E aí nós temos que fazer a multiplicação desse resultado com os numeradores. Ficaremos com x menos 1 vezes x menos 5 igual a x menos 4 vezes x menos 3. Aqui faremos uso da propriedade distributiva e reduziremos termos semelhantes. Ficaremos com x ao quadrado menos 6x mais 5. Igual. No segundo membro, a mesma coisa, distributiva e reduzir os semelhantes. Ficaremos com x ao quadrado menos 7x mais 12. E aí, vamos agora organizar. Teremos x ao quadrado menos 6x mais 5 menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Tudo isso vai ficar igual a zero. E aí, reduziremos semelhantes, ficaremos com x ao quadrado, com o x ao quadrado que passou para o outro membro negativo, zerou. Sobrou para a gente quem? Sobrou o menos 6x e o mais 7x, que vai dar 1x. E aí, eu tenho o 12 e o 5 que passou para o outro membro, menos 5. 12 menos 5, 7. Então, sendo assim, 7x menos 6x, x. 12 menos 5, 7. X igual a 7. O nosso conjunto de variedade dizia que não poderíamos encontrar como resposta o 3 e o 5. Como nós encontramos o 7, isso significa que esse 7 serve como resposta. Sendo assim, o conjunto verdade, solução dele é 7. Resposta 7. Outro exemplo aqui, gente. 1 sobre x menos 1 mais 1 sobre x mais 1 igual a 2 sobre x ao quadrado menos 1. Observe que não podemos encontrar 1, não podemos encontrar menos 1 e aqui 1 e menos 1. Então, domínio de variedade. Eu tenho que ter os reais, não podendo encontrar, tenho que retirar do meu conjunto o menos 1 e o 1. Esses são os valores que não poderemos encontrar como resposta. Se encontrarmos, o conjunto verdade será vazio. Próximo passo, o MMC dos denominadores. Precisamos fazer o MMC. Então, vai ser o MMC entre x menos 1, x mais 1 e x ao quadrado menos 1, que vai ser o próprio x ao quadrado menos 1. Vamos dividir pelos denominadores. Quando fazemos a divisão, vai sobrar x mais 1 nesse caso. Nesse segundo caso, sobra o x menos 1. E quando dividimos coisas iguais, obteremos 1. Multiplicando 1 vezes x mais 1 mais 1 vezes x menos 1 igual a 1 vezes 2, 2. Então, quando multiplica por 1, não altera em nada. 1 vezes x mais 1 vai ser o próprio x mais 1. Mais 1 vezes x menos 1, vou continuar com x menos 1. E isso igual a 1 vezes 2, 2. Reduzindo os semelhantes, 1x mais 1x, 2x. Igual a 2 mais 1 menos 1 são simétricos. Então, ficamos com 2x igual a 2. Isolo x. X igual a 2 dividido por 2, x igual a 1. Encontramos como resposta o 1. Porém, nós vimos que na nossa restrição do domínio de validade, eu não poderia encontrar o menos 1 e o 1. Se eu encontrei 1, isso significa que a resposta encontrada não serve. Sendo assim, o conjunto verdade é vazio. O valor encontrado na resolução do exercício resolvido não pertence ao domínio de validade, porque nós não poderíamos ter encontrado 1 e menos 1. Como encontramos 1, significa que ele não serve como resposta. Nesse caso, o resultado da equação é o conjunto vazio. Agora falaremos um pouquinho sobre equação literal. O que vem a ser uma equação literal? Toda equação que possui, além da variável, uma ou mais letras desempenhando o papel de coeficientes,
ou seja, letras que representam números quaisquer. É denominada equação literal. Então, quando falamos de equação literal, é quando vai aparecer assim uma outra variável, que geralmente é chamada de parâmetro. Nos nossos exemplos aqui, eu tenho 10ax igual a 5. A variável seria o x da equação. E aí eu tenho aqui uma outra que apareceu, que é o a. Por isso eu denomino essa equação dada como sendo literal. Segundo caso aqui, 3x menos a sobre b igual a 7. Observe que, no nosso caso, a variável da equação seria o x. E aí apareceram a e b, por isso chamamos de literal. Terceira situação, mx sobre m igual a 1 sobre a. A equação, a incógnita da equação, a variável, seria o x. E apareceram ainda m, n e a. Por isso chamamos de literal. Então, para ser equação literal, tem que aparecer outra variável, outras letras desempenhando o papel de coeficiente, além da incógnita da equação. Resolução de uma equação literal. Como resolvemos equações literais? Para resolver uma equação literal, é preciso seguir as regras aplicadas nas equações anteriormente estudadas, equações que já estudamos, sabendo que o resultado dela dependerá dos valores das constantes ou dos coeficientes. Então, vamos ver aqui os exemplos de como resolver a equação literal. Resolva a equação literal x mais 2a igual a b sobre 2. Então, observe que a incógnita da equação é o x. E temos aqui, a e b, que são os nossos parâmetros. Por isso, dizemos que é o caso da equação literal. Como os denominadores são diferentes, 1 e 2, vamos fazer o MMC. O MMC vai ser 2, dividindo pelos denominadores que tínhamos. Então, vamos dividir. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 1, 2. E 2 dividido por 2, 1. Multiplicando, teremos 2x mais 4a igual a b. Tá aqui, 2x mais 4a igual a b. Vamos isolar a equação, quem tem o x, porque é a variável da equação literal. Então, 2x igual a b. O 4a passou para outro membro, menos 4a. Vamos isolar agora o x. Isolando o x, ficaremos com, quem está multiplicando passa para o outro membro dividindo. Então, ficaremos com b menos 4a dividido por 2. Não podemos simplificar. Resultado final vai ser x igual b menos 4a sobre 2. Conjunto verdade, b menos 4a sobre 2. Outros exemplos. Resolva as seguintes equações literais. Primeira aqui. 3x mais 2p igual a 2x menos 4p. A incógnita da nossa equação literal é o x. E temos aqui o parâmetro que é o p. Então, vamos jogar para o primeiro membro, colocar no primeiro membro tudo que tiver x. Solução. Ficaremos com 3x menos 2x igual a menos 4p menos 2p. 3x menos 2x, vamos obter x. Menos 4p menos 2p menos 6p. Conjunto verdade, obtivemos x igual a menos 6p. Então, conjunto verdade, menos 6p. Exemplo B, eu tenho 5x igual a 3 vezes a mais x menos 5a. Aqui precisaremos fazer a propriedade distributiva. Ficaremos com 5x igual a 3 vezes a, 3a, 3 vezes x, 3x, menos 5a. E aí teremos 5x, o 3x vamos passar para o primeiro membro. Ficaremos com menos 3x igual a 3a menos 5a. 5x menos 3x, 2x. Então, teremos 2x igual a 3a menos 5a menos 2a. Vamos isolar o x, ficando com menos 2a dividido por 2. Menos 2a dividido por 2, vamos obter menos a. Resposta, x igual a menos a. Conjunto verdade, menos a.
Exemplo C. X menos 1 sobre 2A menos meio igual a x menos 2 sobre 4. Lembrando que, para a restrição disso aqui, o A tem que ser diferente de zero, que se pegarmos 2 vezes zero, vai zerar o denominador. Então, no domínio de validade, eu já sei que, nesse caso, no lugar do A, não podemos ter o zero. Solução. Como os denominadores são diferentes, precisamos passar pelo MMC. MMC entre 2A, 2 e 4 vai ser igual a 4A. Pegaremos o MMC e dividiremos pelos denominadores. Então, 4A dividido por 2A dá 2. 4A dividido por 2, 2A. 4A dividido por 4, A. Vamos multiplicar 2 vezes x menos 1 menos 2A vezes 1 igual a vezes x menos 2. E aí faremos a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2A igual a vezes x, a x. A vezes menos 2, menos 2A. Vamos arrumar. Vamos pegar todo mundo que tiver o x. E aí ficaremos com 2x menos AX. Arrumei aqui, ó. 2x menos AX. E isso vai ser igual. Observe que quando nós passamos esse menos 2A para o outro membro, menos 2A mais 2A são simétricos e aí vão cancelar. Por isso ficamos com 2x menos 2 igual a AX. E aí foi o passo que eu falei que pegaríamos o 2x com o AX. O AX passou para o outro membro, menos AX. Então, 2x menos AX igual ao 2 positivo, porque ele passou para o outro membro. Ele era negativo, passou positivo. Observe que nesse pedacinho 2x menos AX, nós podemos utilizar o fator comum. Quem é o fator comum? É o x. Põe o x em evidência, vai sobrar para a gente o 2 menos a. E isso igual ao 2. Bem, vamos isolar o x. Isolando o x. Isolamos o x, quem estava multiplicando passou para outro membro dividindo. Então, ficamos com 2 dividido por 2 menos a. Então, resultados igual a x igual a 2 sobre 2 menos a. Como nós ficamos com uma variável no denominador, nós precisamos excluir aquele valor que irá anulá-la. Então, nesse caso aqui, eu não posso ter A igual a 2, porque se eu tiver A igual a 2, anulo o denominador. Sendo assim, eu tenho como solução dessa equação literal 2 sobre 2 menos A, e o nosso A, que está aqui no denominador, tem que ser diferente de 2 para que não anule o denominador da nossa fração. Bem, gente, essa foi a nossa aula sobre equações fracionárias, que também falamos de equações literais. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.